Graça e paz. Graça e paz a vocês que estão conosco nesse belíssimo santuário de São Francisco de Assis, aqui na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Graça e paz a você que nos acompanha pelos meios de comunicação de nossa arquidiocese, através da Rede Catedral de Comunicação Católica, Rádio América, TV Horizonte e mídias sociais de nossa arquidiocese. A vocês que se fazem presente entre nós, eu os saúdo. Meu nome é Marília, eu sou cursista do Serviço de Animação Bíblica das Paulinas, sou também agente de pastoral de nossa arquidiocese de Belo Horizonte. E hoje nós vamos ler e rezar a palavra contida no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Antes de iniciarmos a nossa leitura orante, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias, a se situarem diante desse Evangelho e, enquanto fazem isto, eu vou apresentar um pequeno relato da metodologia da Léxio Divina das Sagradas Escrituras, ou leitura orante da palavra, como é conhecida na Igreja no Brasil. Este nome foi dado por Orígenes de Alexandria, filósofo e teólogo, um dos primeiros pais da Igreja, e seu objetivo é favorecer o encontro pessoal com Deus por meio da palavra. Ela foi depois sistematizada pelo monge Cartucho Guigo em 4 passos. Com a Contra-Reforma de Lutero, em 1530, a prática caiu em desuso, porque surgiram novas práticas devocionais, como novenas, como ofícios e terços. Com o Concílio Vaticano II, ela retornou com novo vigor. A solicitação de seu uso aqui na nossa arquidiocese, ela foi amplamente solicitada nas nossas assembleias do povo de Deus. E hoje é um pedido de nosso arcebispo para que esta metodologia seja usada nas paróquias de nossa arquidiocese. Então, situados, vamos nos preparar para o início da nossa oração com o sinal da cruz, seguido da invocação à Trindade, pedindo que ela nos conduza através de uma atitude de abertura e amorosa atenção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Antes de darmos início ao nosso primeiro passo da leitura orante, nós vamos ouvir a leitura do Evangelho de Lucas 17, 5 a 10, que foi proposto para a liturgia do 27º domingo do tempo comum. Vou fazer uma pequena contextualização deste Evangelho. Neste Evangelho, Jesus compara o reino de Deus ao grão de mostarda, o menor dos grãos, mas que após ser semeado, cresce até se tornar a maior das hortaliças. Ao fazer esta comparação, Jesus quer inspirar confiança em seus ouvintes, usando de fatos e elementos cotidianos. No caso da comunidade rural de Lucas, que era também agrícola, revelando seu olhar atento e por meio de imagens do nosso dia a dia, Jesus abre as janelas para os mistérios de Deus sobre a vida humana.
Assim, ensina-nos que mesmo as coisas do dia a dia, aquelas que por vezes parecem iguais e que levamos em frente, às vezes com distração, com fadiga, elas são habitadas pela presença escondida de Deus, ou seja, têm um significado. Tenhamos, pois, os olhos atentos, pois humilde lentamente a pequena semente dá seus frutos. Ouçamos. Leitura do Evangelho de Lucas. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis à amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo ocupado a lavar ou a guardar o gado, lhe diria quando chega do campo: vem depressa para a mesa? Não diria antes: prepara-te o jantar, cinge-te para me servir, enquanto eu como e bebo, e depois tu poderás comer e beber? Será que o Senhor vai agradecer ao servo porque fez ou que lhe havia ordenado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos ordenaram, dizei: somos simples servos, só fizemos o que devíamos fazer. Esse evangelho, ele nos apresenta, né, a fé, o pedido da fé, de aumento da fé por parte dos discípulos. A fé no Segundo Testamento significava a adesão a Jesus e sua proposta de vida. Os discípulos são conscientes de suas limitações e pequenez diante do caminho apresentado por seu mestre. No entanto, eles sabem a quem se dirigir. Eles não desistem em seu segmento e trabalho, reconhecendo sua situação, dirigem-se humildemente a Jesus. Lucas não nos narra, né, no Evangelho, se Jesus respondeu aos discípulos, mas ele parece aproveitar a situação para explicar a eficácia da fé, capaz de fazer possível o humanamente impossível, ou seja, uma árvore plantada na terra se plantar no mar. O segundo parágrafo do Evangelho, ele parece que está desconectado, né? Que não tem uma relação com o anterior. Talvez o elo condutor encontra-se na pequenez do ser humano, na obra criadora de Deus. Desta maneira, o Evangelho nos exorta a não nos apropriar-nos do que fazemos. O Evangelho nos exorta a não apropriar-nos do que fazemos, dos frutos que podem nascer de nosso serviço. É um convite a uma vida humana e serviçal, conscientes de que, se bem colocarmos o todo de nós mesmos na missão realizada, tudo depende da ação de Deus. Passaremos agora para as percepções, o segundo passo da nossa leitura orante, que é a meditação. E na meditação nós vamos ver as percepções que nos vêm através das palavras. Às vezes, a agitação do mundo, as inúmeras atividades que enchem os nossos dias, nos impedem de parar e perceber como o Senhor conduz a nossa história. A palavra nos assegura
que Jesus que está agindo como uma pequena boa semente que brota silenciosa e lentamente, e aos poucos torna-se uma árvore vigorosa. Assim se torna a nossa fé, vigorosa, madura, consistente. Neste momento da meditação, nós vamos confrontar a palavra de Deus com nossa vida, com as nossas práticas cotidianas, com os pensamentos, sentimentos e desejos que brotam após ouvirmos e meditar esta palavra. Gostaria que aquele que se sentir tocado partilhasse conosco esta meditação. Alguém gostaria? A fé. A fé. A fé é uma atitude de entrega, de confiança, de abertura para com Deus. É uma atitude também de amor. E é por isso que fala sobre o grão de mostarda, tão pequenino, e que ele cultivado, ele brota, se multiplica. A fé dentro de nós. Fé é uma palavra pequena, mas de um valor tão grande e tão imenso. Ela nos inspira a ter coragem e amor, a reconhecer a importância da fé e a pedir a Deus esse dom. É algo que todos nós, seguidores de Jesus, deveríamos fazer. A fé autêntica consegue remover ou transformar aquilo que, humanamente falando, parece impossível, mas que para Deus é possível. Para mim, também me chamou muita atenção 3 pontos que eu acho interligados, né? Aqui, quando fala do grão de mostarda pequenino, insignificante entre as sementes, né? E depois o servo, aquele que se coloca a servir o seu Senhor. Ele é que está em primeiro lugar e eu estou a serviço dele. Quer dizer, tenho sim o meu valor, mas agora eu devo dar o devido valor a quem eu sirvo, né? Como diz esse final aqui desse evangelho, somos simples servos e só fazemos o que devíamos fazer. Quer dizer, se nós respondemos a esse dom que Deus nos dá, que é a fé, e respondermos com amor e com fidelidade, crendo mesmo sem ver e apostando nele mesmo quando toda a maré é contra. Então, eu percebo que esse ato de fé, ele nasce na nossa cegueira, da nossa incapacidade de enxergar além, e quem me dá a força de continuar apostando e acreditando é Deus, que é o autor da semente, que é o autor da minha vida como serva dele, que é aquele que me diz o que e como devo fazer para melhor servi-lo, e não me achar importante por isso, mas como servidora, sempre, em todo lugar e a todas as pessoas que são, como ele diz, a sua imagem e semelhança. Então, servindo ao irmão, servindo ao pobre, servindo ao necessitado, eu estou servindo o Senhor. Isso é fé. Isso é acreditar que Deus está presente e que Deus é tudo em todos. E essa é a alegria de ser serva
de ser servo, poder servir, poder ajudar. A partir desta palavra, sinto que a atitude, a característica daquela que segue a Jesus é realmente uma fé inabalável. Quem experimenta Jesus na sua palavra só pode, com certeza, dizer como o apóstolo disse: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé. Uma fé que é dom gratuito de Deus e não mérito nosso, da pessoa humana. Olhando a fé, não pela questão da quantidade, do grau, né, mas pela qualidade. Uma fé significativa a ponto de ser testemunho de Jesus na vida. Como já foi colocado, nós estamos aqui para sermos servos e servas. E no batismo nós recebemos os dons da fé, da esperança e da caridade. Então, é pela fé que devemos ser servos, pela fé devemos esperar pela nossa fé e pela nossa esperança, sem esperarmos recompensas. Após a leitura, a meditação da palavra, vamos agora ao terceiro passo. Vamos contemplar. É um momento de interiorização. Então eu convido você a fechar seus olhos, sentir a palavra tocando o seu coração. Compreenda a vida não com os olhos humanos, mas com o olhar amoroso do Senhor. Passemos ao quarto passo, a oração. Então, nesse clima de profunda espiritualidade, vamos orar, dizer ao Senhor aquilo que brota em nosso coração. Esse é um momento de intimidade, é um momento seu e dele. Quantas vezes, nas nossas correrias do dia a dia, não percebemos o que realmente o Senhor quer que façamos? Quantas vezes não prestamos atenção? E por esta falta de atenção ao que o Senhor quer em nossas vidas, às vezes nós nem percebemos a graça que está chegando em torno de nós. Não percebemos o que precisamos fazer para que esse grão de mostarda que nós recebemos, que é a nossa fé, quando fomos batizados, que é a Eucaristia que o Senhor deixou para nós, que irá fortalecer a nossa fé, por todas as atitudes dos nossos dias a dias, nós esquecemos tudo isso e a nossa fé fica abalada. Então, Senhor, eu venho pedir-te neste dia que aumente a nossa fé, a minha fé. Que o Senhor possa, naqueles momentos onde eu não percebo, que o Senhor possa estar me fortalecendo, sendo o adubo naquela sementinha de mostarda que está no meu coração, para que ela possa florescer, e esta flor, que seja a tua palavra, que eu possa estar levando aos outros. Então, Senhor, que eu seja servo, mas que seja uma serva iluminada e abençoada por vós, para que eu nunca me perca no caminho e seja fortalecida
na esperança que o Senhor nos dá a cada dia. Assim seja. Senhor, que essa sementinha tão pequena que colocastes à minha frente como parâmetro da pequenez, da humildade e também de um serviço incondicional e total, pleno ao Senhor e àqueles e aquelas que o Senhor coloca no meu caminho, que essa pequenez e essa humildade possa ser enraizada profundamente nesse seu amor e nesse seu serviço incondicional enquanto tu andavas no nosso meio e fazias o bem a todos. Dá-me esse coração generoso, confiante, alegre, doador, para ser essa presença de vida do tamanho de uma sementinha de mostarda, mas que seja plena e total, para a tua glória e o bem das pessoas. Amém. Oxalá hoje, Senhor, nós não tivéssemos tantos senhores e tão poucos servos. Que fosse o contrário, né? Que a gente tivesse um só Senhor e servos. E reconhecesse também que em Cristo, né, em Deus, todos somos irmãos. Então, todos merecemos ser servidos. Né? Que Deus nos dê esse coração generoso, essa capacidade de entender que Deus, né, Jesus é o Senhor e nós os servos. Que Deus nos dê essa humildade e essa compreensão. Amém. Senhor, que eu não perca este caminho e não saia deste caminho que me ilumina, que é confiar em você, que é me entregar a você. Que a minha fé seja sempre fortalecida e que eu fique vigilante para que nada, Senhor, venha abalar a minha fé. Gratidão, Senhor, pelo dom da fé. Amém. Senhor, que eu possa cada vez mais testemunhar a minha fé, meu amor e gratidão a Ti e ao próximo. Que minha fé, mesmo que ainda pequena, considerando a grandeza dos Seus mistérios, me inspire a fazer sempre a vossa santa vontade. Assim seja. Passamos agora para o quinto passo da nossa leitura orante. O quinto passo é a ação. A ação é fruto daquilo que faz arder o nosso coração, como diz Jesus através de Lucas 24, 32. E nos leva a uma ação concreta. É o ponto de chegada da nossa leitura orante, mas é também um ponto de partida. Um novo olhar da realidade com o olhar amoroso de Deus. Encerramos assim a nossa leitura orante de hoje, né? Pedindo a bênção de Deus sobre nós, com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço a todos vocês que rezaram conosco nesse santuário. Nós temos pessoas de várias paróquias da nossa arquidiocese que se inscreveram na produção da TV Horizonte e que hoje estão aqui rezando e partilhando a palavra conosco. Muito obrigado pela presença. E eu convido a você que também se inscreva, que também venha orar conosco, né? Ler e orar a palavra neste belíssimo santuário, né? Situado aqui na região da Pampulha. Eu encerro pedindo, né,
a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.